Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cristo Vive, um canal de testemunhos e obras que Deus tem feito no meio da Irmandade. Se inscreva no canal, curtam o vídeo e compartilhem. Tenham um ótimo vídeo e Deus abençoe a todos. É a primeira vez que estou andando nesta cidade. E alguns irmãos, pelo rosto, por nome, eu não sabia quem era. Mas como alguns até podem perguntar, como esse irmão veio então aqui? Eu vou contar a Irmandade, o motivo e por que viemos aqui. Ouvimos na oração. Eu dou graças a Deus por quanto minha esposa teve uma bebezinha esses dias. E elas foram para a UTI e já falaram. Já fazia dias que elas estavam na UTI. Eu entrava, vi o bebê, via minha esposa, eu orava. Mas os dias, como ouvimos, a prova demorada enfraquece o coração. E eu disse, Senhor, quantas palavras eu preguei. Por intermédio dos meus lábios, quantas almas tu libertou. Quantos milagres tu fez. Agora eu precisaria que alguém pregasse para mim também. Eu precisaria que alguém me ligasse agora. Porque eu não estou aguentando. Quantos amigos, quantas igrejas já fui. Quantos lugares já passei. E dobrei o joelho naquela manhã e disse, prepara com que tu fales com a minha alma hoje. E naquele presente momento levantei de oração e alguém mandou uma mensagem, fez uma ligação nesta cidade. E aquele irmão perguntava, está tudo bem, irmão? Eu disse, não está tudo bem, irmão. Minha esposa está internada, minha filhinha está internada. E só Deus para fazer um milagre. E aquelas humildes palavras falaram, fique em paz, irmão Reto. O Senhor vai fazer um milagre e vai enviar o seu anjo para nos libertar. Eu dou graças a Deus que disse ainda, mas só Deus para fazer um milagre mediante o que estamos passando e mediante as despesas que gerou. O Senhor Deus fará uma obra em tua vida. Levantei, irmão, daquela oração depois e ouvi aquela palavra. Voltei lá naquele hospital. Entrei naquele quartinho e naquela criança entubadinha eu falei, filha, o Senhor respondeu que vai fazer um milagre. Olhei para aquela criança e disse, o Senhor fará um milagre. Saí, entrei onde estava minha esposa, naquele lugar deitada, e eu cheguei bem no ouvido dela e disse, bem, o Senhor falou que vai fazer um milagre. Glória a Deus, aleluia. Então, graças a Deus, irmão, que no outro dia a minha esposa saiu da UTI. A minha filha saiu da UTI. Às 4 horas da tarde, minha menininha estava recebendo. Aleluia. Despesa do hospital, quando nós passamos na administração, o Senhor tinha pagado a conta do hospital. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E assim a minha esposa falou e disse, quem foi esse irmão que ligou? Disse, foi Deus, o anjo. Filho, vai lá na terra desses irmãos e agradece a Deus. E diz que o Senhor ouviu a oração e cumpriu a palavra. Então tinha muitos lugares para nós ir com fé. Mas o Senhor diz, vai lá agradecer a Deus em Pedreira, glória ao Senhor.
agradecer a Deus mediante um processo e como tudo isso gerou. Dou graças a Deus, irmão. Enquanto fomos para Brasília, meu pai e minha mãe recém-casados, chegando em Brasília, fomos morar em Ceilândia, era uma cidade de invasão, cidade satélite. E todos aqueles foram morar naqueles barracos que os nordestinos cearenses construíam, era a construção de Brasília. E muitos se aventuravam, migravam para trabalhar em busca de uma vida melhor na capital que estava sendo construída. E damos graças a Deus que lá nasceu a mim, todos os meus irmãos, 5 filhos minha mamãe teve. E mediante aquilo nós morando naquelas cidades de invasão, naqueles barracos, naquele terrão vermelho de Brasília, que é o centro-oeste do estado, centro-oeste do país brasileiro. Quantas das vezes minha mãe, nós passando necessidade e fome dentro do barraco, não tinha o que comer. E o meu pai saía, voltava bêbado, voltava totalmente embriagado. E a minha mãe vendo todo aquele sofrimento com nós, muitos de nós no braço pequenininho e outros andando, aquela escadinha de menininho. Minha mãe dobrou o joelho na terra e disse: ó Deus, se tu existe, lembra de mim, lembra dos meus filhos, tem piedade dessa vida que estamos tendo. E naquele presente momento ela saiu para fora daquele barranco. Ia passando um casal de irmãos, aquele irmãozinho idoso de terno, aquela senhorinha. Ela virou e viu para minha mãe, para aqueles menininhos, e disse: a senhora crê no Senhor Jesus? Ela disse: eu pedi se ele existisse e falasse comigo. Nós estamos indo para uma igreja e nessa igreja o Senhor Jesus fala com as almas. A senhora quer ir conosco? A minha mãe disse assim: o Senhor Jesus então fala com todos que vão nessa igreja assim. Então ela disse: vocês vão se ajeitar, que aí nós levamos vocês para o culto, e falou de Jesus Cristo. Então minha mãe ajeitou nós com aquelas roupinhas maltrapilhas, alguns de nós descalços, sem ter um sapatinho, e fomos com aquele casalzinho de idosos. Quando chegamos naquela congregação, era uma igreja de barraco também, uma igrejinha de madeira. Mas quando nós entramos dentro, ela falou com um irmão, e aquele irmão olhou para nós com aquelas roupinhas e disse assim: mamãe, a senhora aceita eu dar uma roupinha para cada um dos filhinhos da senhora? A minha mãe começou a chorar e disse: eu aceito. Então nós entramos num quartinho como esse, fomos lá para trás daquela igreja no barraco. Ele abriu os guarda-roupa que tinha e foi escolhendo uma roupinha para cada um de nós. E nós vamos vestindo aquelas roupinhas, botando um sapatinho no pé. E nós dizíamos: mãe, como essa igreja tem uns irmãos bonzinhos, né, mãe? Ela disse: aqui o povo é bom. E aquele irmão disse: não, Deus é que é bom, Jesus é que é bom. Então nós recebemos aquelas roupinhas, não entendemos o que era o culto, porque ficamos tão comovidos pelo amor que recebemos naquele lugar. Não sabíamos o que era palavra nem ordem de culto. A primeira vez que entramos, terminou o culto, irmão, aquela irmã vem nos acompanhando com aquele esposo. Chegou de longe, a mamãe viu aquele barraco aberto. A mamãe viu então o meu pai com a radiola tocando e fazendo aqueles espetáculos. Ela disse: ô irmã, meu esposo está embriagado. A irmã não vai conosco até lá, porque se ele souber que fomos numa igreja de crente, ele pode fazer algo contra nós. Ela disse: mas se vocês quiserem, vão lá para casa. Minha mãe disse: não, vou esperar um pouco e daqui a pouco eu entro com as crianças. Então aquela radiola foi até o final, e quando normalmente parava de tocar aquele disco de vinil, aquele bracinho voltava e ficava em silêncio a radiola. E a minha mãe não viu mais o meu pai fazendo aquele espetáculo, dançando fora daquele barraco, embriagado. Ela viu que acalmou aquela música profunda
ouvindo aquela radiola ligada, mas sem mais tocar. E a mãe disse: vamos entrar bem devagarzinho e entrar todos nós para dentro do quartinho e ficar aqui. Naquele presente momento, no movimental, meu pai despertou. Quando meu pai despertou, ele veio ao lado da minha mãe e disse: para onde vocês foram? Que eu procurei vocês aqui dentro de casa e não encontrei ninguém. Naquela hora, a minha mãe tinha dito: não diz onde nós fomos, porque ele pode ficar revoltado. Então eu disse: papai, nós fomos para a igreja dos irmãos bonzinhos, papai. E ele disse: para uma igreja assim, lá nós ganhamos a roupa, e olha a roupa que nós ganhamos, a roupa dos meus irmãos. Entrou uma fúria no meu pai, ele pegou aquela camisetinha, estourou os botãozinhos, rasgou a nossa roupa, fez tirar dos outros, botou a radiola, pegou um cinto e fez nós dançar a noite inteira, o som daquela radiola e batendo nas nossas pernas, fazendo minha mãe dançar e nós dançar. E diz: agora vocês vão para a minha igreja também. Glória! Aquela noite que iniciou com tamanho ato de amor, se terminou em atos de choro, de lamentações e de angústia. E quando passou aquele acontecimento, nós não conseguíamos mais ficar em pezinho, que a madrugada chegava. A minha mãe disse: deixa eles dormir, faça algo comigo, mas deixa as crianças dormir. E ali, uma noite que começou de alegria, fomos dormir todos com as marcas de cinto nas pernas e nas costas. Então damos graças a Deus que aquela noite amanheceu o dia. O meu pai saiu-lhe para trabalhar, no outro dia veio aquela irmã e veio perguntar se nós tínhamos gostado do culto, como era que nós estávamos quando ela entrou. Minha mãe foi falar da situação, aquela irmã ficou tão assim temerosa. E ela disse: mas voltem na igreja. Eu disse assim: irmã, se nós voltar de novo lá naquela igreja, aquele irmão bonzinho dá roupa de novo para nós, porque o papai rasgou a nossa roupa, bateu em nós. Ela naquela hora me sentou e disse: meu filho, você não só ganhará uma roupa, mas ganhará uma roupa branquinha. Ela estava falando das vestes de salvação e eu pensava que era uma roupa que eu ia ganhar. E essa roupa que você ganhar, ninguém vai rasgar ela, ninguém vai tirar ela de você. Eu disse: então mamãe, vamos na igreja de novo. A irmã disse que nós vamos ganhar roupa nova de novo. Então combinou. Passou-se os dias, aquela irmã sempre passava em casa e chegou aquele dia que era um domingo para nós. E a minha mãe disse: mas nós temos que voltar antes do meu esposo voltar do trabalho, porque se ele souber que nós fomos, ele pode fazer um mal contra nós. Naquele presente momento, irmão, o meu pai saiu para trabalhar e aquela irmã passou e nós fomos na igreja. Quando eu entrei naquela igreja, eu corri para aquele irmão. Era um diácono que não sabia nem o que era. Ele disse: irmão bonzinho. A irmã falou: se nós voltássemos de novo aqui na igreja, nós ia ganhar roupa nova, porque o papai rasgou a nossa roupa. E ela disse que nós ia ganhar roupa nova. O irmão vai dar roupa nova de novo para nós. Aquele irmão começou a chorar e disse: sim, eu vou dar novamente roupa para todos vocês. Eu vou dar de novo no quartinho da piedade. E naquela hora foi dando roupa para todos nós. Irmão, me ajuda no microfone, não minha garganta não vai aguentar. E naquele presente momento, irmãos, quando nós estávamos lá, eu comecei a ouvir aquele movimento, aquele acontecimento. Então eu falei para o irmão: irmão, a irmã falou que minha roupa era uma branquinha. Ele disse: sim, para você vai ser uma roupa toda branquinha, meu filho. Naquele presente momento ele tirou aquela camisetinha branca, aquela calça branca, o sapatinho branco. Quando eu me vesti, a mamãe disse: meu filho, você está tão bonito, parece um anjinho de branco. Mas quando eu olhei para aquela roupa, eu comecei a chorar. E aquele irmão disse: filhinho, você não está contente com a roupa?
Eu disse, eu estou muito contente, irmão, mas eu estou chorando. Se eu chegar de novo em casa e o papai rasgar essa roupa tão bonita que eu ganhei, ele me colocou aqui no seu colo e disse, quando você chegar em casa, o papai estiver bêbado, estiver nervoso, vocês não diz nada, você fecha os olhinhos e só diz assim, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Ele não vai poder rasgar a roupinha de vocês e nem fazer nenhum mal contra vocês. Então repete comigo a palavra. Então eu repeti. Antes de terminar aquele culto, a mamãe pegou nós. E quando a mãe pegou nós fomos para casa. E chegamos em casa, estava tudo fechado. Ela diz, vamos entrar pela cozinha, que o seu pai não está aqui. Quando nós entramos, que ela acendeu a luz, estava o meu pai de novo sentado, com as luzes fechadas e nos aguardando. Naquele presente momento, pegou a mamãe, arrastou ela no chão, pegou-lhe aquela corda e disse, hoje eu vou te matar, glória a Deus. Quando ele levantou e foi bater na mamãe, eu entrei no meio dele e disse, papai, não bate na mamãe não. Naquele presente momento eu botei a mão na barriguinha dele, lembrei das palavras daquele irmão e disse, Senhor Jesus, cobre nós com teu sangue agora. E eu aguardei a pancada daquela corda, eu vi o meu pai cair no chão. Quando eu abri os meus olhos, meu pai estava desmaiado no meio daquele barraco. A mamãe pegou nós, levou nós para a casa daqueles irmãos, para nós se escondermos e ele não fazer nenhum mal contra nós. Passamos na casa daqueles irmãos. No outro dia, nós fomos voltar com aquele casal. E quando nós entramos em casa, estava o barraquinho todo aberto. E a mãe disse, será se o pai de vocês foi embora e deixou tudo aberto? Quando nós entramos, estava indo meu pai deitado no meio do barraco. Então quando nós entramos, o meu pai acordou. Quando ele acordou, ele se ajoelhou, me abraçou e começou a chorar. Glória a Deus. E ele disse naquele presente momento, meu filho, quando ontem eu levantei para te bater, aquelas palavras que tu falou, entrou um clarão dentro deste barraco. E o meu Deus falou assim, não toque nos meus filhos, glória a Deus. E eu vi a minha vista se apagar, eu desmaiei. Então, eu venho agora te pedir desculpa, glória a Deus. E vocês podem ir para a igreja, glória ao nome do Senhor. Foi o último dia que o papai impediu de nós ir na igreja, o último dia que o papai bebeu, e Deus libertou ele naquela noite. E a salvação chegou à nossa casa. Mas dou graças a Deus, irmão, que meu pai, ele deixava nós na porta da igreja, mas ele nunca entrou na igreja. No Nordeste, a igreja foi na nossa casa, no dia do culto ele saía. Construir uma congregação, ele nunca entrou dentro da igreja. E minha mãe falava, eu vou deixar este homem. O Senhor Deus deu uma revelação para ela. E naquela revelação o Senhor prometeu para ela e dizia, minha filha, tua oração chegou no céu. Por amor de tua alma, dos teus filhos, eu salvarei também o teu esposo, nem que seja no último dia de vida dele. Então nós crescemos, irmão. Nós todos fomos embora, todos meus irmãos. E eu voltei, o único filho que estou no Ceará. E o meu pai estava idoso. E de repente eu tive uma visão. E naquela visão que eu me ajoelhava, nós se encontrava de um lado do rio. E o meu pai lá do outro lado do rio. Nós todos de vestes brancas. E o meu pai do outro lado de vestes toda preta. E ele falava,
como eu faço para ir para onde vocês estão? Eu dizia: pai, o senhor tem que passar pelo rio. E ele dizia: como é que eu troco essa roupa preta? Eu quero ter uma roupa branca igual a vocês. E naquela hora eu falava: quando o Senhor passar por este rio, tem uma roupa branca aqui também para o Senhor. E ele, irmão, foi acometido por uma enfermidade. E naquela enfermidade eu levei o papai no médico. E quando eu levei ele no médico, o médico desenganou. Aquele homem começou a chorar porque seus dias de vida estavam contados na terra. E naquele presente momento, voltando em casa, ele disse assim: eu vou morrer, meu filho. Ele começou a chorar e eu disse: papai, eu tive uma visão que nós estávamos de um lado do rio e o Senhor estava do outro lado, nós todos vestidos de branco e o Senhor vestido de vestes pretas. Aí ele começou a chorar. O que significa isso, meu filho? Eu disse: pai, é o rio, é as águas do batismo. Nós com a mamãe já passamos e recebemos as vestes brancas. O Senhor está do outro lado sem servir a Deus com vestes negras. Se o Senhor morrer sem fazer o concerto do batismo, o Senhor não vai entrar no céu. Para onde eu vou, o Senhor será condenado eternamente. Ele começou a chorar e disse: eu quero essas roupas brancas, eu quero passar no rio. Eu disse: pai, o Senhor quer servir a Deus? Eu quero servir a Deus. O Senhor quer se batizar? Eu quero me batizar. E a partir daquele momento, a palavra, nós orava com ele. Nós fazíamos um culto em volta da cama dele e ele só dizia: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então Deus deu uma palavra a respeito do convite da salvação, a boda, a festa das bodas. E naquela palavra falava de um convite que veio e muitos rejeitaram. A uma festa de umas bodas na qual o Senhor faria para o seu filho. Mas naquele presente momento, os que rejeitaram, o Senhor falava: ide agora, encontrai a quem tiver na cidade, os mancos, os aleijados, e quem não quiser vir, traga por força. Naquela hora, exortando, eu vi o convite da salvação descendo e disse: pai, o Senhor foi um dos que rejeitou por 40 anos a Jesus Cristo, mas agora ele veio com força na enfermidade e trouxe o Senhor. Mas para que o Senhor participe das bodas, nós vamos chamar a todos os convidados. Ele começou a chorar. Terminou a palavra, ele disse: filho, eu fiz vocês tanto sofrer por servir a Deus. Vocês lembram? Também no dia do meu batismo eu quero ver todos os meus filhos vendo eu me batizar. Eu liguei para os meus irmãos que estavam em outros estados e disse a respeito do batismo e que o papai ia falecer. Meus irmãos compraram aquelas passagens logo urgente e veio todos os meus irmãos. Quando todos, o último do meu irmão mais velho, que mora em Santo André, chegou, falamos do batismo. O meu pai estava deitadinho numa cama, já só pele e ossinho, devido à enfermidade, está consumindo ele. E nós arrumamos aquele tanquinho portátil, cantamos os hinos e a palavra novamente foi das bodas do Cordeiro. Então pegamos ele, não podia, devido à enfermidade dele, pegar ele, nós pegamos ele num lençol. E o meu irmão mais velho de um lado, o meu outro irmão, o segundo do lado, pegou no lençol.
minha mãe chorando, minha irmã chorando, meu irmão mais novo chorando. E Deus deu a graça de batizar o meu pai. Submergimos ele na água. E quando levantei, ele olhou para mim e disse: glória a Deus. Agora eu estou de vestes brancas. Eu posso partir. Aquele grupo de irmãos estava em volta. Os diáconos vieram para fazer o batismo especial. A irmandade veio. Batizamos ele, deitou na cama. E naquela noite ele perdeu a mente e ficou só com aquele pigarro respirando. No outro dia, na mesma hora, 3 horas do batismo, nós fizemos a barbinha do papai e ele não respondia mais nada. Nós botamos um terninho nele, rasgamos atrás e vestimos ele como um servo de Deus, uma gravatinha, e dissemos: vamos agora cantar uns hinos. E nós viemos para a sala. Quando nós estávamos cantando o hino, minha mãe começou a chorar. Quando estávamos cantando, Deus nos tomou com uma glória. Glória a Deus. Papai no quarto, numa cama deitado, e nós na sala cantando o hino. Quando nós estávamos cantando o hino, que dizia: sou feliz, pois achei quem me conduz ao meu país. E no coro dizia: aleluia, bendito é o nome do Senhor, que agora estava indo para o céu. Bendito é Deus. Dá para crer nisso agora? O homem de branco entrou dentro da sala pela porta. E todos nós olhamos e dizemos: estão vendo o anjo de Deus? A minha mãe falando em língua, a minha irmã manifestando, meus irmãos manifestando. O Senhor veio recolher o papai. Aquele homem com os filantrópicos brancos passou na sala, que nós vimos o vestido dele, entrou dentro do quarto e dissemos: Deus vai levar agora o papai. Vamos dobrar o joelho em volta dele. E nós todos segurando a mão, fizemos uma oração para o céu. Quando nós terminamos a oração, Deus tinha levado o papai para o reino de glória. 15 horas se batizou. No outro dia, 15 horas, estava subindo para o céu. O trabalhador das últimas horas. Então a mamãe, no dia do funeral, pediu licença e disse: eu posso falar algo? Pode. Quando ela falou do que sofria com meu pai, do que ele fez, ela ia abandonar ele, ia largar. Mas de repente ela teve um sonho. E naquele sonho o Senhor falava para ela: pega a tua cruz e anda, e leva até o fim. E ao final haverá ressurreição dos mortos. E ela pegava o meu pai e colocava no ombro e carregava ele até ao fim. E chegava no fim, era aquela cruz para que salvasse a ele. Então ela aguentou, apanhou, passou fome e necessidade, mas não largou meu pai até o fim. E ao fim ela contemplou vendo ele sendo salvo. Dá para levar tua cruz, dá para tomar tua cruz e andar, irmão. Dá para tomar tua cruz e andar, irmão. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. E se gostou do testemunho, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus abençoe a todos.